Olá, muito boa tarde a todo mundo que está me assistindo nesse dia. Meu nome é Gerson Júnior e bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou contar minhas impressões e minha opinião sobre o God of War de 2018. Mas antes eu quero pedir, se você está chegando de paraquedas agora no canal, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like, comente aqui embaixo a tua opinião sobre o jogo, se você quer dar alguma sugestão de vídeo ou tema que você quer que eu aborde aqui no canal, e aperte o botão hypar para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e compartilhe para ajudar a alavancar o canal, que é muito importante que façam isso, porque senão o canal não pode ficar sustentado. Então seria de grande ajuda para mim, tá? E dito isso, sem mais delongas, eu estou limpando aqui o óculos antes de começar, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é God of War? God of War é uma série de jogos exclusiva do PlayStation, desenvolvido pela Santa Monica Studios, e é baseado nas mitologias antigas, pré-cristianismo. Ou seja, até o momento, God of War é baseado em duas mitologias, a grega e a nórdica. Tanto que os jogos originais que foram lançados entre 2005 e 2014, se não estou enganado, são todos jogos, 7 jogos passando durante a era grega, a mitologia grega. E ela conta a história de Kratos ou Kratos, que sim, tem uma divindade real relacionada à força na mitologia grega, também chamada Kratos, mas não tem nada a ver. Ele é o Kratos. Se você viu a thumbnail do vídeo, sabe que é a capa do jogo de 2018. Ele é um guerreiro espartano que estava numa luta e pediu para o deus Ares, o deus grego da guerra Ares, ajudá-lo a vencer, e em troca ele seria o servo dele. Então, o que o Ares fez? Ele conseguiu derrotar o inimigo bárbaro que ele estava tendo, e em troca ele se tornou servo de Ares, com Ares colocando corrente de ferro quente no braço do Kratos, e banhando ele nas lâminas do caos. E um dia ele matou, sem perceber, a família dele, a mulher e a filha. E com isso, por causa disso, a oráculo da vila colocou uma maldição nele, que a pele dele, que ele era um homem negro, tá? Só pra você ter uma ideia, ele é moreno, bem moreno, e por causa da maldição que a oráculo colocou, as cinzas da mulher e da filha se espalharam pelo corpo dele, deixando o branco como um fantasma, dando o apelido O Fantasma de Esparta pra ele. E também tem um rolo, não vou falar porque eu nunca joguei os jogos da era grega, tá? Eu só conhecia, mas eu achava muito violenta, tá? Porque God of War é uma série que é para maior de 18 anos, tá? Porque tem muito sangue, muita violência, muita carnificina. É muita, assim, umas coisas meio grotescas também. O que eu vou falar aqui é sobre os jogos de 2018 que reinicia a franquia. Porque o God of War 3, que foi lançado em 2010 para o PS3, PlayStation 3, os dois primeiros jogos da franquia, da trilogia original, foram lançados para o PS2. Já o 3 foi o fim da mitologia grega, e o que vocês precisam saber é que
No God of War 3, acaba com ele destruindo completamente o panteão grego, o panteão dos deuses do Olimpo. Ou seja, não existem mais deuses gregos na franquia. Já aqui, esse aqui foi lançado em 2018 com um logo God of War mesmo, não colocou nenhum tipo nada, porque além de ser o quarto jogo principal da série, ele é o reinício da franquia, vamos dizer assim, um reboot mais continuação. Aqui eu gostei mais desse do que dos jogos da era grega. Por quê? Porque ele é mudaram toda a mecânica, fizeram uma história mais complexa, fizeram uma coisa que nível cinematográfico com esse novo God of War. E eu não platinei ele, porque eu fiquei com, assim, entediado só de pensar em fazer todos os coletáveis, as Valkyrias, que são as inimigas mais fortes do jogo. São 9 e eu derrotei 5. Mas assim, só pra você entender o contexto, nesse God of War, você passou 100 anos desde que o Kratos destruiu a Grécia. O que é legal, eu achei legal que mostra as consequências de matar um deus. Sempre legal ver qual eram as consequências de matar um deus daquelas mitologias. E, assim, o Kratos, ou Kratos, dependendo da pronúncia que você for falar, porque nos jogos ele é chamado Kratos, mas a atividade grega original se chamava Kratos. Então, você pode escolher como você vai retratar o personagem, porque das duas formas está correta. Daí, tipo, se passou 100 anos e ele foi para Escandinávia. Ele ficou 100 anos vagando, indo da Grécia para Escandinávia. Ou seja, no God of War existem as outras mitologias. As outras mitologias como a egípcia, a maia, a asteca, japonesa, celta. Existem todas, coexistindo ao mesmo tempo em épocas diferentes, mas ocorrendo simultaneamente. Já daí ele se casou com a mulher dele, chamada Faye, que eu não vou falar agora, senão eu vou dar spoiler de quem ela é. Eu não vou contar a história pra quem não jogou, tá? Nesse vídeo eu não vou falar a história completa do jogo não, porque eu quero deixar, assim, umas partes, assim, pro pessoal que nunca jogou procurar a história e querer ver como é que é, né? Mas, assim, com esse casamento novo, ele teve um filho chamado Atreus, que é um garoto doente, tudo, que precisa do cuidado da mãe. O Kratos era ausente pra ele. E o que acontece? O plot do jogo começa com a mulher, a Faye, a mulher nova do Kratos, morrendo. E ele e o Atreus estão procurando lenha pra pira funerária dela. E ele decide levar o Atreus pra um garoto jovem aqui, ó. Dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó o Kratos. 100 anos depois, ó. Isso aqui é ele, mais velho. E também é legal ver que ele leva pra caçar, para testar o Atreus para viagem que eles iam fazer, porque o último desejo da Faye era que as cinzas dela fossem levadas para serem jogadas na montanha mais alta dos 9 reinos. Tipo, a gente tá falando da mitologia nórdica até, então a gente tá falando dos 9 reinos da Yggdrasil, a árvore do mundo. 9 reinos seriam Midgard, que é a terra, que fica no centro da Yggdrasil, a árvore do mundo.
nós temos Asgard, que é o lar dos deuses Aesir, ou seja, Thor, Odin, Baldur. Nós temos Jotunheim, que é a terra dos gigantes, que é também o lar ancestral do Loki. Sim, o Loki, o mesmo deus da trapaça dos filmes da Marvel. Nós temos também Vanaheim, que é o lar dos deuses Vanar, que é, no caso, a Freya e o Frey. A Freya, para vocês entenderem, ela é o equivalente a Afrodite para os nórdicos. Então, voltando, a gente tem Alfheim, que é o lar dos elfos. Temos também Svartalfheim, que é o lar dos anões. Niflheim, que é um... eu não vou lembrar agora qual que é esse. É onde surgiu o gelo primordial. É meio uma bagunça a mitologia nórdica. Depois eu vou trazer um vídeo só sobre o livro Mitologia Nórdica, que eu ainda vou ler, para dar uma indicação de leitura para quem quiser ler, tá? Daí temos também Muspelheim, que é o lar ancestral do fogo e também dos gigantes de fogo, e também do Surtur, que seria o demônio de fogo que mataria o Odin, causaria o Ragnarok. O Ragnarok, pra quem não tá ligado, é o apocalipse da mitologia nórdica, é o fim do mundo da mitologia nórdica. Eu vou deixar um link aqui na descrição do canal Foca na História, para vocês entenderem mais assim, as lendas, as histórias da mitologia nórdica, tá? Pra entender melhor, porque esse não é o foco aqui do vídeo, tá? Temos também o último, eu acho que é o último que eu falei dos 9. O último é Helheim, o lar da deusa Hela, que é o equivalente ao Hades na mitologia nórdica, e ela é filha do Loki. E é o lar onde fica onde todas as almas que morreram desonradamente sempre vão para lá. Porque as mortes mais honradas sempre vão para Valhalla, que fica dentro de Asgard. As Valquírias são basicamente as guias espirituais das almas dos mortos, que levam as almas tanto para Hel, ou Helheim, ou para Valhalla, para servirem a Odin no Ragnarok. Mas enfim, o negócio é, a montanha mais alta que a Frey queria que eles despejassem as cinzas dela é em Jotunheim, a terra dos gigantes. E para isso é uma longa jornada, tudo. Tanto que o Kratos percebe que o Atreus fica descontrolado quando ele tá com raiva, que nem ele, jovem na época, na era grega, né? Que nem o Kratos, ele não ganhou o apelido Matador de Deuses à toa. Foi um massacre. Ele matou todos os deuses, tirando a Afrodite, é claro. Todos os deuses olímpicos. Com exceção da Afrodite, claro, né? Todos os outros morreram. E ele ganhou o apelido o Fantasma de Esparta, o Matador de Deuses. E também é legal ver, assim, no primeiro jogo, como é que tá Midgard. E também, depois que eles voltam pra casa, parece um estranho, que eu não vou dar spoiler de quem é, mas ele luta contra o Kratos e aparentemente morre. E aí o jogo começa com a jornada deles indo pra montanha mais alta que eles pensavam que era ser em Midgard. E aí que o jogo começa. O God of War é uma história linda de um pai ausente e de um filho que não teve muito contato com ele, não conhece direito o pai e quer ter a aprovação dele.
E é muito lindo ver o Kratos tentando se redimir de todas as barbaridades que ele fez na Grécia. Eu acho muito legal ver a jornada de redenção dele, né? E também ver alguns rostos, assim, alguns deuses conhecidos da mitologia nórdica, né? Inclusive, parecem 7 deuses. 7 deuses. Que eu não vou falar, porque eu não quero dar spoiler, tá? Mas, assim, é muito surpreendente o maior plot twist, que é a revelação de quem é o Atreus. Porque ele é um deus também, porque o Kratos é um deus grego da guerra, porque ele substituiu o Ares. Ele matou o Ares e o trono do deus da guerra tinha ficado vago no final do primeiro jogo da série. Então ele literalmente se tornou o deus da guerra, como o nome diz. E ele é o filho de Zeus, o Kratos dos jogos. Se perguntar pra mim se ele é filho do Zeus na mitologia grega original, eu não vou lembrar. Porque o Kratos não é uma divindade muito conhecida. Aqui também é legal uma cena, aqui ó, é uma das cenas mais emblemáticas pra mim, que é eles encontrando os Lagos dos 9 Reinos, os Lagos dos 9, que é o local de acesso pra Bifrost. E esse encontro e conversa com a Jormungandr, que é essa serpente colossal que está aqui, que é a serpente do mundo. Ela é tão grande que consegue dar a volta do mundo inteiro e morder o próprio rabo. De tão grande. Aparecem 8 deuses. 8. Agora que eu lembrei que tem mais um que aparece. Mas assim, aparece não na forma humana, aparece numa forma diferente. É que tem um lance lá no meio do jogo que o Atreus fica doente e o Kratos precisa ir pra Helheim, pra buscar o coração do guardião da ponte dos condenados. E aparece uma coruja lá. É a única que eu vou falar, tá? Que é essa coruja é a Hela. É a Hela na forma de coruja gigante, observando tudo o que o Kratos estava fazendo. Mas assim, resumindo, assim, a mecânica é muito boa, tá? Ela é, tipo, você tem que upar o nível do Kratos, é muito boa. Tem o machado dele, que chama Machado Leviathan, que era da Faye, é uma das armas mais legais. Que, tipo, ele tem a mecânica do Mjolnir, de você arremessar a arma e ela voltar pro dono. Tem isso também. Também é legal ver o Brock e o Sindri, que são os 2 anões que a gente faz amizade durante a campanha do jogo. Tem missões muito legais, tipo, enfrentar as 9 Valkyrias, que é as lutas mais difíceis do jogo. Quando eu joguei pela primeira vez, eu acho que foi em 2019, não tô lembrado agora, eu comecei a jogar e eu não conseguia passar da luta contra a primeira luta contra o estranho, o cara que chegou, a luta inicial, o primeiro chefão do jogo. Daí eu não desisti, eu desanimei. Daí eu só consegui ter coragem de jogar o God of War agora. E curiosamente foi no Dia dos Pais. E, assim, é legal ver a coincidência. Mas, assim, God of War, o novo jogo, me pegou de um jeito que assim, eu senti uma conexão com Kratos e com Atreus. Aquela conexão emocional de pai e filho. Os problemas de comunicação entre eles. É uma jornada de pai e filho muito linda e que merece ser contada. Assim, pela história é um 10. Agora, pela mecânica, por algumas coisas meio complicadas do jogo, eu dou pro God of War 2018 uns 8. Pela mecânica, da estrutura, da jogabilidade. Mas, assim, é uma das melhores adaptações da mitologia nórdica pra mim.
E eu fiquei abismado. Eu estou jogando. Em 2022 saiu a sequência que aborda o Ragnarok. Que eu não vou dar spoiler do que acontece aqui no final do jogo, mas o final do jogo é o início do Fimbulwinter, que é o inverno de 3 anos que precede o Ragnarok. E acontece algo numa luta, na luta final do jogo, que eu não vou falar quem é o chefe, pra não dar spoiler pra quem não viu, tá? Se alguém comentar do jogo, comente sem spoiler que eu tô avisando. Se colocar com spoiler, eu vou tirar. Mesmo o jogo tendo quase... Nossa... Tendo quase 10 anos. Tendo quase 10 anos de existência, eu não vou permitir, tá? Mas assim, eu quero dizer muito que eu estou jogando o God of War Ragnarok nesse momento, tá? E eu vou fazer que nem eu fiz com The Last of Us Part 2. Eu vou contar a minha opinião sobre a história. Eu vou fazer também sobre o God of War 3, que eu vou jogar. Vou passar aqui. Sobre o livro do primeiro livro do Rough Gunner, eu tô lendo ele ainda. Quando eu terminar de ler, eu vou vir aqui gravar, tá? Não tem previsão agora de lançamento, tá? Mas assim, eu quero dizer, assim, God of War agora virou uma das minhas séries favoritas dos exclusivos do PlayStation. Mas não é a minha favorita, tá? Tem outras agora. Outro vídeo que eu quero abordar, outro jogo que eu quero abordar é o Astrobot. É um jogo muito legal que eu joguei, eu ganhei de aniversário. E quero abordar a minha experiência jogando ele. E sobre o vídeo, eu vou falar também minha opinião sobre o Fórmula 1. Isso que eu tô falando aqui é um grado de avisos, tá? De vídeos que eu quero abordar no futuro, tá? O Fórmula 1, eu vou esperar chegar na loja da Amazon para alugar, para eu rever, para eu poder lançar minha opinião aqui, minha crítica, tá? Porque esse vídeo eu quero abordar aqui, porque para mim é o melhor filme do ano, disparado. Então é isso, gente. Se você não jogou, eu super recomendo. Se você quiser saber a história completa do jogo, eu vou deixar um link aqui. Olhem sempre na descrição os links dos vídeos que eu vou botar aqui, tá? Porque daí fica mais fácil, tá? Eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos links de vídeo que ajudam a complementar o que eu falo aqui, tá? Então é isso, gente. É isso que eu quero agradecer a vocês. E hoje é aniversário da minha cidade, Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. Fica a uns 43 quilômetros da divisa com São Paulo. E eu quero dizer, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter me ouvido. E também eu quero pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o like, o gostei. Comente aqui embaixo a tua opinião sobre o jogo, se você quer me dar alguma indicação de tema para abordar aqui, alguma coisa para eu poder trabalhar. Ativa o botão de hypar na outra aba dos comentários para ajudar o vídeo a subir, né? E compartilhe para ajudar o canal a crescer, né? E então é isso, gente. Um abraço. E até a próxima.